Olá, meus amores, tudo bem com vocês, gente linda? Espero muito que sim. E hoje, gente, eu tô aqui pra contar o meu relato de parto pra vocês, que foram aí, eu gravei, né? Foram 3 ou 4 dias bem intensos, bem difíceis, indo e voltando da maternidade, mas hoje eu vou dar detalhes de tudo que não foi filmado, do que foi filmado, que não foi, do meu trabalho de parto. Então, se vocês gostam de assistir esse vídeo, continue aí assistindo e bora lá comigo. Amores, o meu processo de trabalho de parto começou no dia 25 de junho, tá? Do mês passado. E foi assim, eu comecei a sentir, né, as dores que foram dores pélvicas. Eu já tava sentindo essas dores bem antes, semanas antes, mas isso é normal durante a gravidez. Só que elas estavam bem mais fortes, bem na região pélvica mesmo ali, naquele triângulo ali da descida. Estavam bem fortes e eu estava sentindo contrações, as famosas contrações de treinamento, por 2 semanas antes do parto. E estavam sem dor, todas elas. Então as contrações começaram a ficar ritmadas no dia 25. Então aí eu vi que, né, eu estava entrando no trabalho de parto e foi aí a primeira vez que eu fui para o hospital. Eu fui para o hospital, fui dispensada porque eu estava só com 1 de dilatação. Então eles mandam a gente voltar para casa e aguardar em casa. E nisso as dores não passavam, as dores eram bem constantes, bem fortes. Eu fiz alguns exercícios para tentar ajudar na dilatação. Foram agachamentos, caminhada. Aqui em casa tem escada, então eu descia e subia escadas. Isso é uma boa dica, né, para as gravidinhas que estão me assistindo. Façam exercícios naturais quando você vê que você já começou aí a entrar em trabalho de parto, ou você já está nas 39, 40 semanas e o bebê não vem, né? Então, eu comecei a fazer esses exercícios assim que eu descobri que eu estava com dilatação. Se você estiver dilatando, os exercícios vão ser bem mais eficazes. Então eu fiz bastante exercício, só que eu voltei novamente para o hospital, acho que foi no dia 26. Não, foi no dia 27. Eu voltei para o hospital e eu tava com 3 de dilatação. Então ela não estava aumentando assim com tanta rapidez. Então do dia 25, né, eu só fui voltar no hospital no dia 27, porque eu sou teimosa, fiquei em casa, sofri, fiz as coisas, mas não fui porque ainda não era hora. E eu tenho um sério problema com minha bolsa, nenhuma das gravidez minha bolsa estourou sozinha. Então o bebê, né, eu não tenho aquele sinal em casa de a bolsa estourou, ele tá vindo, eu só tenho que me basear pelas dores mesmo. Como é meu terceiro filho, eu torci, né, pra que a bolsa estourasse, mas ela não estourou. Então eu fui no dia 27 de manhã pro hospital com muita dor. Na hora do toque foi horrível, mas nada ainda. Fui mandada voltar pra casa de novo e esperar. E no dia 28 de junho foi o dia que ele resolveu vir, que as contrações que não estavam vindo com dor, começou a vir com dor. Então ali naquele momento realmente eu entrei em trabalho de parto ativo. Eu tava realmente indo parir. Então eu fui pro hospital cedo, o que eu não aconselho muito. Eu aconselho que vocês esperem, né? A contagem, quando tiver de 10 em 10 minutos, assim, vocês vão pro hospital, que aí dá tempo de ir, chegar lá com 5 minutos, e o parto ser mais rápido possível. Como eu fui cedo, no começo, assim que começaram a doer, eu cheguei lá, eu tava com 4 de dilatação, aumentou 1 centímetro de um dia pro outro, e ela acabou me internando. Como estamos vivendo a pandemia, né, que é algo já horrível que a gente tá vivendo, a maternidade que eu tive meu filho não permitia acompanhante. Então foi uma coisa que me afetou muito, me deixou bem abalada. Eu estava bem nervosa por estar lá sozinha, né? Porque é um processo bem cansativo, é um processo bem doloroso. Eu já estava há 4 dias sofrendo de dor, de cansaço, eu não conseguia dormir.
Então eu tava 4 dias nessa jornada com uma olheira que não me cabia mais. Então eu queria muito ter uma pessoa ali naquele momento, mas o hospital só estava liberando acompanhante para quem fosse fazer cesárea. Como o meu parto era normal, eu não tinha direito a acompanhante. Então assim que ela me internou, ali naquele momento, eu não vi mais ninguém da minha família. Eu não vi meu marido, não vi meu pai que estava lá fora, minha mãe ficou em casa com os meus filhos. Eu não tinha ninguém, um apoio nenhum, né? Só por telefone, pelo menos isso eu pude entrar até a sala de pré-parto. Ali na sala de pré-parto foi um dia inteiro mesmo, sozinha e sentindo dor. O que pra mim não foi nada agradável e é por isso que eu aconselho vocês esperarem. Se vocês tiverem acompanhante ou não, eu acho que você passar por esse processo todo em casa é melhor do que no hospital. Porque no hospital você vai ficar sentindo dor, você vai querer que os médicos façam alguma coisa e eles não podem fazer nada por você. Nada. A não ser aumentar a sua dor se eles enfiarem aquele sorinho do mal na tua veia, o que não foi no meu caso nessa gestação. Mas na do Cauã eles enfiaram o sorinho na minha veia. E não foi nada legal, porque as contrações ficam bem piores. Mas me deram alguma coisinha aí que ajudou minha contração a ficar mais forte, mas já era lá pro final do dia. Eu saí de casa às 8 da manhã, cheguei no hospital às 9 e pouca. Fui internada às 10 e pouca, 11 horas da manhã. E passei o dia inteiro sofrendo porque o Cauã nasceu, eram 7... O Cauã não, o Nicolas de Gabriel nasceu, era 7h45 da noite. Então eu levei esse tempo inteiro em trabalho de parto. Foi o dia inteiro sentindo muita dor, muita contração. A cada contração era um holocausto ali pra mim, né? Porque é muito dolorido. E eu acho que foi 5 horas da tarde, foi a hora que me deram, eu tava com aqueles acessos, sabe, para medicamento aqui. E ela injetou direto na minha veia um medicamento para aumentar o processo de dor e me ajudar a dele mais rápido. Porque eu já estava ali o dia inteiro. Então o processo de dor piorou depois das 5 horas da tarde. Ficou um absurdo e eu pedia, pelo amor de Deus, mas eu não sou de fazer escândalo. Então eu falava isso pra mim por dentro. Eu não grito, não gritei em momento nenhum, porque se você gritar, o seu bebê sobe em vez de descer. Então a cada contração o que eu fazia força, e era isso que estava me ajudando a dilatar mais rápido, porque a cada processo que elas iam lá de 1 em 1 hora, a médica passava para me dar toque, para saber como que estava o processo de dilatação, para ouvir o coraçãozinho do bebê e aquele processo lá todo. E foi o dia inteiro aumentando bem rápido, mas porque eu estava fazendo muita força a cada contração. Então é outra dica que eu dou pra vocês. Não grita, porque se você gritar, o seu bebê vai subir e o processo de parto vai demorar mais ainda. E os médicos vão acabar te deixando lá, né, mais tempo, porque eles não podem fazer nada. Não tem nada para aliviar a sua dor, pelo menos no meu caso, que é pelo SUS. Não tem, a gente não tem anestesia, não tem direito a essas coisas, então você vai ter que passar pelaquela dor ali. Então o que você pode fazer é tentar adiantar aquele processo que vai ser doloroso de qualquer jeito. Então o que eu fazia? Eu respirava fundo, eu me botava muito assim. Nessa posição mesmo que eu tô aqui era uma das minhas posições favoritas. Eu botava a perna cruzada assim na cama ou esticada na cama, sentada, e fazia força sentada, porque deitada dava muita pressão, muito mais pressão e doía muito mais do que sentada. Então eu preferia sentada, como estava lá sozinha. No pré-parto tinham várias cortinas assim que dividiam os ambientes, tinham 12 leitos, 12 mulheres lá em trabalho de parto. Eu vi várias mulheres entrando em trabalho de parto, tendo seus bebês. Algumas conseguiam chegar na sala de parto, outras nem isso. Então é uma coisa bem, vamos se dizer, constrangedora e bem traumática para quem tá passando por aquilo ali sozinha. Você vê mulheres gritando, sentindo dor e tá ali sozinha, eu acho, pra mim não foi uma experiência boa. O meu parto em si foi bom, o atendimento dos médicos eu não tenho do que reclamar, porque eu não fui mal atendida, mas eu acho que o apoio, tipo, você poder ter uma doula
que é o que você tem quando você tem no hospital particular, ou você tem no hospital melhor, que foi no caso do meu filho, meu segundo filho, que eu tive pelo SUS, mas foi um hospital na região oceânica, que foi em Niterói, que é um lugar melhor aqui na minha cidade, tinha doula. Então tem aquela pessoa que fica do seu lado te apoiando, te incentivando, ó, faz força, você consegue, te dando aquele apoio emocional. Eu tinha a doula e eu tinha minha mãe, do meu segundo filho. Nesse eu não tinha ninguém, era eu e minha mente que tinha que ser trabalhada. Muitas meninas lá estavam em desespero, choravam horrores, porque eu acho que elas gritavam e choravam mais pelo emocional do que pela dor. Porque a dor em si é forte, é muito. Você chega no nível que você acha que você não vai aguentar, porque no meu caso eu tava muito cansada. Eu queria muito dormir, porque eu tava 4 dias sem dormir, eu tava 4 dias sentindo dor, só queria que aquela dor acabasse e eu estava cansada. Então depois que acabou tudo, eu tava bem, eu só queria ver meu filho, queria pegar meu filho e ficar com meu filho e tava tudo bem. Só que aquele negócio, aquele trauma na minha cabeça ficou aquele negócio que eu não conseguia nem dormir depois que eu tive ele, porque eu ficava com medo de dormir e acordar e ainda tá lá, naquele quadrado que me botaram com uma cortina dividida, sentindo uma dor horrível e tendo que ver outras mulheres sentindo dor, parindo crianças, né, que é um processo bem forte, são cenas bem fortes. Então eu ficava até com medo de dormir e acordar e ainda tá lá, né, porque teve 2 momentos que eu tava tão cansada que eu fechei o olho por 2 vezes e tipo que eu apaguei. Uma das vezes foi até que a Ana médica veio me ver, que ela me acordou, que ela meteu a mão em mim, assim, então meu corpo já estava bem sobrecarregado, eu estava bem cansada. Só que na hora que ele saiu, foi super rápido. Porque eu já falei, minha bolsa não estoura sozinha. Eu fiz as forças durante a contração e chegou às 7 e pouco, que foi a hora que ele nasceu. Eu vi que tinha algo de diferente, porque aquela vontade de fazer força não passou mais. Ela ficou ali de vez. E eu não conseguia nem falar direito, porque eu só queria fazer força. E não tinha ninguém ali. E elas ficavam, né, na recepção que era do lado desses leitos. Eu tava no leito 2, por sorte. Passou uma menina na frente. Eu não lembro hoje se era uma paciente ou se era uma acompanhante de uma paciente. E eu olhei pra ela, ela me viu que eu tava tentando fazer força, eu chamei ela com a mão. Ela falou, você quer que eu chame alguém? Eu só conseguia balançar a cabeça. Eu balancei a cabeça pra ela que sim. Ela correu e chamou a médica e a enfermeira, que vieram rápido, correndo. E quando ela chegou, ela falou, você só tá tendo vontade de fazer força, não é? Eu falei, é. Aí ela falou, vou te dar o toque agora. Quando ela me deu o toque, minha bolsa ainda não tinha rompido. Ela pegou e falou, na próxima contração, você faz força que a gente vai romper essa bolsa agora. Porque já tava com 10 de dilatação, já estava totalmente dilatada. No toque, ela conseguiu romper a bolsa. E assim que ela rompeu a bolsa, ele desceu e coroou de vez. Então estourou a bolsa, ele ploc, coroou ali no pré-parto. Eu tive que levantar da cama com ele coroado ali e sentar na cadeira de roda para elas me levarem para a sala de parto. No meio do caminho, assim que eu cheguei na sala de parto, veio outra contração. Nessa contração, ela falou pra mim, não faz força, porque eu tava sentada na cadeira de roda, ele ia nascer ali. E a única coisa que eu falei pra ela foi, eu não consegui, fiz força, mas eu tentei fazer o mínimo de força possível, que eu tava tentando respirar pra ver se voltava aquela vontade de eu não fazer força, mas não deu. Aí eu fiz um pouco e ele já começou a sair a cabeça dele. Ela pegou e falou pra enfermeira, pega as coisas que ele vai nascer aqui. Eu peguei e falei assim, não, tá passando uma contração. Era um minuto, né, porque ela já tava vindo de 1 em 1 minuto, bem rápido. Foi o momento de eu falar, não, eu vou subir. Eu consegui deitar na maca e ele saiu em 2 forças que eu fiz. Foi a primeira que saiu a cabeça e a segunda foi o corpo inteiro. Nesse processo foi bem rápido a saída dele. Assim que ela estourou minha bolsa, acabou. Eu só fiz 3 forças, que foi a primeira na cadeira de roda, porque meu filho quase nasceu na cadeira de roda, eu nunca vou esquecer disso. As médicas desesperadas na minha frente, abaixada. Não faz força, não pode você vai se machucar, porque tipo, eu tenho que estar com as pernas bem abertas
pra criança sair e não me machucar, né? Machucar os ossos, tudo. Lá ela falou que não podia, eu não podia ter ele na cadeira de roda. E eu acabei não conseguindo, acabei fazendo força, mas o mínimo possível. Eu não fiz aquela força de botar ele pra fora. Só fiz essa força quando eu tirei força não sei da onde pra levantar mais uma vez, que só dele ter coroado, eu ter levantado da maca pra ir pra cadeira de roda, eu já acho isso surreal. É um processo bem doloroso, né? Esse momento aí é uma coisa bem rápida, que passa assim, questão de segundos, mas que é bem doloroso. E na hora de ter ali foi só 2 forças mesmo, e ele saiu, graças a Deus, porque eu só fiz força. Tanto que eu lembro até agora da cara da enfermeira falando pra mim, nossa, ela parece uma lady, ela não deu um grito. Eu falei assim, porque eu sou minha 3ª viagem, né? O meu primeiro foi cesárea, pra quem não sabe. Já tem vídeo aqui no canal do relato de parto. O meu segundo foi normal, queijo normal, foi um parto humanizado, lindo, normal, onde eu tinha minha mãe, eu tinha uma equipe linda, eu tive um apoio total. Então, pra mim, o meu segundo filho foi um parto maravilhoso. E o terceiro, eu queria que fosse normal de qualquer jeito. E não foi uma experiência muito boa pra mim, por estar lá sozinha, não poder ter meu marido lá, não poder ter ninguém comigo. E eu estar passando por aquilo tudo ali sozinha. Eu não achei uma experiência muito boa, devido ao que a gente está vivendo, devido a gente estar numa pandemia, a insegurança já tá com a gente no dia a dia, e a gente passar por esse processo sem ninguém, eu acho que é mais doloroso do que deveria ser. Porque o meu segundo parto foi normal, eu senti todas as dores que eu senti e eu não saí de lá tão traumatizada quanto eu saí agora. Eu saí de lá não querendo mais ter filho de jeito nenhum. Que eu já botei na minha cabeça, tá em mim, que se eu tiver outro filho eu vou ter que juntar um dinheiro enorme, tirar dinheiro de onde não tem, vender o que for necessário pra me pagar um anestesista e nunca mais sentir o que eu senti naquele dia. Mas eu acho mesmo que foi esse processo de não ter ninguém comigo que me traumatizou. O que eu não quero que aconteça com vocês, tá, gente? Eu estou contando o meu relato de parto. Pelo amor de Deus, não se traumatizem pelo que eu estou falando. Eu acabei de falar, o meu segundo parto foi normal. Teve a mesma dor que eu senti nesse, mas eu acho que o fato de eu não ter tido um apoio, de eu ser obrigada, porque eu fui obrigada a estar lá sozinha, por causa da pandemia, o hospital pôs uma regra de que não podia ter acompanhante para parto normal, somente para cesárea. Isso mexeu comigo, já estava mexendo comigo antes de eu ter o parto. Então isso mexeu muito com o meu psicológico, eu cheguei a desabafar nas redes sociais, no Instagram. Se você não me segue no Instagram, segue lá, porque acaba que eu falo muito mais por lá com vocês. Então eu fiz esse desabafo por lá, eu recebi muitos conselhos, mas estar naquele momento lá sozinha se tornou um trauma pra mim, querendo ou não querendo. Então não se levem por isso, tá bom? Então é isso, acho que... Então é isso, meus amores, esse foi o relato de parto, nascimento do Nicolas Gabriel. Se faltou algum detalhe eu falo, comento com vocês em algum outro vídeo, mas eu acho que eu consegui falar tudo, porque eu não sei nem quantos minutos vai ficar esse vídeo, vai ficar longo mesmo, mas eu tinha que contar, falar, né, tudo. O relato é o relato, a gente tem que falar tudo. Não esquece de se inscrever aqui embaixo no canal, deixar seu like e me segue lá nas redes sociais que são todas @lardaju. Beijo da Ju pra vocês.